paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Esteja somente que vocês são inscritos nesses dois canais. Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Vamos começar o culto nesta tarde de hoje em João capítulo 6, 3/2/2026, terça-feira, fevereiro. O João capítulo 6, que nós estamos agora. Resumo do capítulo. Jesus alimenta a numerosa multidão que o seguia, intrigada com seus milagres. 6:1-14. Entusiasmada com a capacidade de Jesus de alimentá-la, a multidão pretendia arrebatá-lo para proclamá-lo rei. V15. Naquela noite os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. VV 16:21. No dia seguinte a população se mobilizou para encontrar Jesus onde quer que estivesse. VV 22:24. Ao ser encontrado, Jesus contesta os motivos da busca, mas quando a multidão ainda assim insiste, ele lhe dá o pão. V 25:31. Apresentando-se como verdadeiro pão do céu, crer em Jesus significa comer sua carne como pão e beber seu sangue. Somente participando inteiramente pela fé em tudo que Jesus é e tem feito é que os seres humanos alcançarão a salvação. VV 32:59. Esse duro ensinamento acabou por ofender a muitos que se consideravam discípulos de Jesus e se afastaram. VV 60:66. Os dois discípulos ficaram convencidos de que não tinha para onde ir. Jesus tem as palavras da vida eterna. Ele é o Santo de Jeová. VV 67:71. Versículo-chave. 6:33. O pão sustenta a vida. Aplicação pessoal. Não precisamos saber sobre tudo. Jesus diz que devemos confiar inteiramente nele. Prestou bem atenção aí, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Prestou bem atenção? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Não precisamos saber sobre tudo. Jesus diz que devemos confiar inteiramente nele. A palavra que eu mais amo é essa aqui, ó, confiar. É a palavra que eu mais amo. Porque quando o crente tem fé e confia inteiramente no Salvador, que é Jesus Cristo, e no Pai dele, que é Jeová, e no Espírito Santo, e na palavra, tudo começa a ficar fácil. Conceito-chave: pão, P605, milagre, P61, profeta, P131. Destaque: o que é isso para tantos? 6:9. Este é o único milagre relatado. Repetindo, este é o único milagre relatado em todos os quadros do Evangelho. Ele nos lembra que Jesus está em condições de oferecer qualquer recurso que possa satisfazer nossas necessidades e de outros. Prestou bem atenção aqui, meus irmãos e minhas irmãs? Assiste com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Ele nos lembra que Jesus está em condições de oferecer qualquer recurso que possa satisfazer nossas necessidades e de outros. Olha o que Jesus está. Jesus está em condições, ó. Jesus tem condição de oferecer qualquer recurso. Já parou pensar nisso aqui? Qualquer recurso. Oh, glória! Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Pai que eu sirvo. Esse é o Espírito Santo que eu sirvo. Essa é a Trindade que eu sirvo, que pode tudo e faz tudo. Vamos lá. Para o fazer rei, 6:15, os reis governam. Não são governados pelo seu povo. A verdadeira intenção da multidão, forçando Jesus a se tornar rei, demonstra como era tenue sua fidelidade para com ele. Não venha para Jesus com a intenção de usar a fé para objetivos próprios. É isso aqui que eu condeno também. Eu não gosto de pessoas que usam a fé para seus
para o seu objetivo próprio, mas sim como alguém disposto a deixá-lo reinar em seu coração. Prestou bem atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Não venha para Jesus com a intenção de usar a fé para objetivos próprios, mas sim como alguém disposto a deixá-lo reinar em seu coração, tá vendo? Não é você mandar em Jesus, não. É Ele que tem que reinar no seu coração. É você que tem que ir até Ele. Entendeu? E deixar Ele reinar. E deixar Ele reinar. Não é você mandar em Jesus Cristo, não. Prestou bem atenção que os reis governam. Não são governados pelo seu povo. A verdadeira intenção da multidão forçando Jesus, ela está forçando Jesus a se tornar rei, demonstra como era tenue sua fidelidade para com ele. Não venha para Jesus com a intenção de usar a fé por objetivos próprios. Continuando. Rabi, quando chegaste aqui, 6,25. Os milagres mais significativos de Jesus são realizados para nutrir a fé existente, ou caminhar por sobre a água. É igual eu. Eu sou pastor por quê? Eu sou pastor por causa do povo? Não. E outra coisa, não foi o povo que me fez ser pastor. Foi o Pai, o Criador. Foi Jesus, foi o Espírito Santo. Não foi ninguém da terra. O que eu já falei? Quem manda nessa igreja aqui é quem? É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E a minha fé. Quem levantou esse templo aqui? Quem levantou essa igreja aqui? Quem levantou essa igreja aqui é quem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Igual eu estava conversando com um amigo meu que se chama Alcide, quando eu estava subindo lá debaixo de Palmeira para comprar as coisas para a igreja aqui. Quando eu estava subindo no morro, eu e o Alcide estava conversando sobre isso aí. Sobre a igreja, sobre tudo. Igual ele falou que eu sou muito usado. E olha que não é nem crente. E ele sabe que eu sou muito usado. E ele tem temor e me respeita. Mas ele sabe que foi o Criador que me chamou. Foi o Pai. Não é homens da terra, não é mulheres da terra. Não é bebê da terra. A mesma coisa. Quem me fez ser pastor foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi pessoas, não foi homens da terra. Entendeu? Claro que nós precisamos observar algumas pessoas que não têm chamado nos dias de hoje. Claro que nós precisamos observar. Temos que saber se o Criador tinha falado com aquela pessoa. Tem que saber de tudo. Se Jesus falou, se o Espírito Santo falou. Tem que saber de que aquela pessoa foi chamada. Quem chamou ela? Se foi homens da terra ou foi Jesus? Porque se foi homens da terra que chamou aquela pessoa para fazer coisa, essa chamada aí não é do Pai, não é do Filho, não é do Espírito Santo. É carnal. Entendeu? Por isso que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São muitos poucos escolhidos que ouve a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos dias de hoje. Porque é bem pouco. Hoje não passa nem de dois dedos. Que o Criador não fala com todos nos dias de hoje, não. Passa de 2 dedos. Vamos dizer, 1 dedo. Muito pouco. Porque o Criador, ele trabalha com quem obedece a ele. Igual eu que obedeço ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é ninguém da face dessa terra. Vamos lá. Rabi, quando chegaste aqui, 6,25. Os milagres mais significativos de Jesus são realizados para nutrir a fé existente. O caminhar por sobre a água, VV 16:24, foi compartilhado com os discípulos, mas jamais mencionado à multidão. Algumas das ações de Jeová por mim, por você, precisam ser guardadas em nosso coração, não compartilhado com estranhos. Tá vendo? Tem coisas que você não pode compartilhar mesmo. Tem coisas que não podem ser compartilhadas com os estranhos. Tem coisas que tem que ser guardado para o seu coração. Isso é verdade que eu sempre já falei. Muda seu coração. O que é que eu já falei milhares de vídeos? Vai mudar o seu coração primeiro. Não muda por fora, não. Não caça dar banho por fora, embelezar por fora. Se por dentro
você está podre, seu coração está podre, você não guardou nada por dentro. Você não guardou nada de bom por dentro. Você não guardou a palavra, não guardou os dízimos, a oferta, não guardou a obediência, não guardou a fé. Entendeu? Então tem coisas que não pode ser compartilhado com estranho, isso é verdade, não pode. Entendeu? Nem toda a sua vida você pode compartilhar com os estranhos. Porque tem nos dias de hoje, tem muitas pessoas que têm inveja e olho grande. Tem gente que não gosta de ver a felicidade do outro. Tem que tomar muito cuidado. O pão do céu, 8:26 e 59. O pão era um alimento básico dos antigos. É o símbolo de tudo que sustenta a vida aqui na terra, como o pão do céu. Jesus afirma que é essencial para prover sustentável e espiritual. É igual a minha vida espiritual. Minha vida espiritual eu não posso contar para todos os estranhos, porque os estranhos não vão entender. Eu tenho que guardar para mim mesmo, porque eu sei muito bem onde eu comecei e aonde eu estou indo. O pão era o alimento básico dos antigos e é o símbolo de tudo que sustenta a vida aqui na terra, como o pão do céu. Jesus afirma que é essencial para prover e sustentar a vida espiritual. O conceito de comer a carne de Cristo também é simbólico. VV 53 e 54. O pão material deve ser comigo e dirigido para se transformar numa parte de nós. Da mesma maneira, tudo o que Cristo é deve converter-se numa parte de cada um de nós. Pela fé nos apropriamos de Cristo, tomamos-no completamente para que se transforme numa parte de nós e nos sustente. Tá vendo? Se não deixar Cristo sustentar a vida da gente, a vida da pessoa está destruída. Tá vendo? Assiste bem aqui com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Da mesma maneira, tudo que Cristo é deve converter-se numa parte de cada um de nós. Tá vendo? Pela fé nos apropriamos de Cristo, tomamos-lo completamente para que se transforme numa parte de nós e nos sustente. Olha só, através da fé, já estou tomando completamente, né? Pela fé, já estou apropriando de Cristo. Por isso que eu falo, sem fé, o homem e a mulher não vai chegar ao céu de jeito nenhum. Continuando. Que sinais miraculosos? 6:31. As pessoas não se esqueceram da provisão de alimentos para 5.000. Absolutamente não. Pediram prova, mas definiram a evidência que iriam aceitar. Na época de Moisés, Jeová forneceu maná, um pão dos céus, que sustentou gerações por aproximadamente 40 anos. Já parou para pensar o pão do céu, que caiu do céu para sustentar mais de 40 anos? Presta bem atenção nisso aqui, meus irmãos e irmãs. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro, se é que tem cérebro. Se não tiver cérebro, tem que tratar o cérebro. Presta bem atenção. Na época de Moisés, Jeová forneceu o maná. Jeová forneceu. Não foi Moisés, não. Foi Jeová. Forneceu o maná, um pão dos céus. Descia dos céus, ou seja, descia lá da galáxia. Que sustentou gerações, muitas pessoas. Sustentou milhares de pessoas. Aproximadamente 40 anos. Olha o tanto de anos que esse pão caía do céu. É muitos anos. E esse povo aqui não deu crédito ainda. Mais de 40 anos sendo sustentado pelo pão dos céus, que vinha lá da galáxia, descia lá do alto. Esse Jeová nosso, ele é mais do que rico. Esse Jeová nosso, esse Criador nosso, ele é mais do que bilionário. Ele é dono de tudo. Continuando. Nós também acreditaremos se nos alimentar durante anos. Está vendo? Nós também acreditaremos se nos alimentar durante anos. O maná, no entanto, não foi o verdadeiro pão do céu. Já vai ter algo melhor para nós, o próprio Jesus. Hoje o pão é Jesus, é verdade. Porque tudo agora está nas mãos de Jesus agora e do Pai e do Espírito Santo. Né? Isso é verdade. Desce do céu, 6:33. Esta declaração é repetida 6 vezes neste capítulo. Somente alguém do céu poderia fazer tudo que Jesus prometera. Eu sou o pão vivo, 6:51. Só Jesus tem condições de satisfazer a necessidade de vida eterna do ser humano. Prestou atenção? Só Jesus tem condições de satisfazer a necessidade de vida eterna do ser humano.
Tá vendo? Por isso que ele fala que ele é o pão vivo. Ô judeus, 6,52. Aqui e em outros versículos, João usa esta frase para distinguir os líderes religiosos do restante da população judaica. Carne e sangue. 6,55. Essas são as analogias do pão e da água. Enquanto um satisfaz as necessidades físicas e a outras espirituais. Por isso que fala carne e sangue, tá vendo? Ó? Estas são analogia do pão e da água. Enquanto um satisfaz a necessidade física e a outras espirituais. E é verdade. E é verdade. O pão é a carne, a água é o sangue, porque a água ela se transforma em sangue. E é verdade. Isso é verdade. Porque lá na cruz, quando o soldado furou o lado de Jesus, saiu o quê? Água e sangue. Então, o corpo de Jesus é o pão, lá na cruz. E a água e o sangue que saía, água, isso mesmo. Porque a água vira sangue, é verdade. Ele não transformou a água em vinho, então ele pode transformar a água no sangue dele em qualquer momento, mas é verdade. Porque por dentro de nós corre sangue e água também. Entendeu? Aleluia. Nosso corpo físico, ele corre sangue e água também. Aleluia. A água é a vida. A água dá vida para o sangue, e isso é verdade sim. Né? Aleluia. Por isso que fala que a água purifica de todo pecado quando a pessoa crê em Jesus, e o sangue dele também limpa de todo pecado também. Isso é interessante. Vamos lá. E muito interessante. Porque o crente vive se limpando cada dia, cada hora, cada minuto. Os discípulos tornaram para trás. 666. Combinou aqui, né? 6,66. 6,66. A palavra discípulo é usada no Novo Testamento em ambos sentido técnico e comum. O uso técnico diz respeito aos noviços em fase de capacitação, supervisionados por um professor titular. Neste sentido, os 12 eram discípulos de Jesus. Por outro lado, discípulo também queria dizer adepto, alguém que participava de um movimento sem maiores compromissos com seus princípios ou liderança. Foi esse tipo de discípulo que voltou. Prestou bem atenção aqui? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Por outro lado, discípulo também queria dizer adepto, alguém que participava de um movimento sem maiores compromissos com seus princípios ou liderança. Foi esse tipo de discípulo que voltou, tá vendo? É aqueles que não tem compromisso com a liderança, tá vendo? Foi esse tipo de discípulo que voltou. Tá vendo? A pessoa que não preocupa com a liderança, tá vendo? Ela sem maiores compromissos com seus princípios ou liderança. Princípio e liderança. Esse foi o erro deles que voltou para trás, tá vendo? Que não quis seguir Jesus por causa disso. Entendeu? É os preguiçosos, vamos assim dizer. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisando de agradecer sempre este culto nessa tarde. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente o dizimista e ofertante. Continua abençoando a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, Nação Brasil. Amém. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, prólogo, público, privado, paixão e epílogo, que nós estamos aprendendo. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completo.